Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho. Começa ao vivo para todo o país o nosso Jornal Brasil Hoje. Nesta edição você vai ver a CPI da Covid. Senadores ouviram hoje o relator de uma outra comissão instaurada no Amazonas que investiga a corrupção na saúde no estado. E ainda, aqui no Jornal Brasil Hoje, você vai ver que começam amanhã, dia 30 de junho, as inscrições para o Enem 2021. Há menos de 5 meses para a aplicação da prova, o momento agora é de foco na preparação para tudo dar certo no dia do exame. E ainda, a vacina pode prevenir a doença crônica causada pela infecção do novo coronavírus. A gente conversa ao vivo com um especialista que vai explicar tudinho pra gente em instantes. Chegou o momento de você ficar muito bem informado. Começa agora o Jornal Brasil Hoje. Seja bem-vindo a mais essa edição especial do Jornal Brasil Hoje, falando direto e ao vivo do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. Nós entramos no 5º dia das comemorações, neste ano, claro, de forma virtual por causa da pandemia. Mas não menos importante, olha, seguimos unidos na fé, cada um no conforto e segurança do seu lar. Eu já começo convidando para falar com a gente Dom Mário Marques, que é bispo diocesano de Joaçaba, lá em Santa Catarina. Dom Mário, boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite, né, Jordevá. Esse nome é custoso. Muito bem. Eu fico muito feliz em poder participar desse momento em que a TV de Pai Eterno está celebrando essa romaria virtual, encontrando um novo jeito de chegar aos lares de todos os que têm a sua devoção forte a este nosso tão importante santuário. Pois é, eu queria ouvir o senhor sobre essa questão da romaria virtual. O senhor aí em Santa Catarina está acompanhando? Como é que está percebendo essa nova forma da gente fazer celebração? Eu acompanhei 2 noites, né, dessa novena e tenho sentido assim uma repercussão muito bonita e é um jeito novo também de encontrarmos uma forma de evangelizar, de levar também a mensagem e também fazer com que as pessoas possam sentir em suas próprias casas, em seus próprios lares, o fortalecimento da fé em tempo de pandemia. Dom Mário, qual que é a importância das orações, mesmo não sendo de forma presencial? A oração sempre tem o seu valor e a sua importância porque é a nossa comunhão com Deus e também a nossa comunhão com os nossos semelhantes. Nós rezamos uns pelos outros, pedimos uns pelos outros, agradecemos a Deus, pedimos a Deus e assim nós vamos sempre recorrendo, né, à força do alto em todas as circunstâncias da nossa vida. Portanto, a oração é o alimento da alma e é o alimento também do espírito. Agora, nesse momento de pandemia que o mundo está sofrendo tanto, né, Dom Mário, as orações e a fé, o que elas significam na vida das pessoas? Eu creio que sempre é algo muito especial que não podemos desconsiderar a sua importância, principalmente nas pessoas que perdem seus entes queridos, pessoas que lutam para cuidar também dos nossos irmãos e irmãs que são acometidos pela pandemia, bem como aqueles que também vão superando a sua saúde, com a medicina, com a oração, tudo contribui para o bem-estar espiritual e o conforto, tanto dos que perdem seus entes queridos, como daqueles que acompanham os seus enfermos em suas situações mais graves ou menos graves. Dom Mário, estou vendo aqui, o senhor colocou na frente aqui, bem ao lado também, a imagem do Divino Pai Eterno, da Santíssima Trindade. Qual que é o pedido que o senhor faria nesse momento para o Divino Pai Eterno? Para que todas as pessoas tivessem a possibilidade, o mais breve possível, de ser vacinado. Eu creio que isso seria já uma grande missão, né, do poder público e também de toda a população, não só do Brasil, mas do mundo. Assim estaríamos mais tranquilos e mais em paz.
A gente percebe ainda, o senhor está falando da vacinação, muitas pessoas, milhões de brasileiros tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda, não voltaram para vacinar pela segunda vez. O senhor tem um recado para essas pessoas? Olha, tomem, porque eu já fiz a experiência de ter recebido, né, as 2 doses lá em abril, né? E agora, no começo desse mês de julho, eu fui positivado e passei muito bem graças à vacina que recebi lá em abril. Eu fiquei 10 dias em isolamento, mas com uma passagem muito leve, né? Como se fosse um pequeno resfriado mesmo, sem ter nenhuma complicação, graças ao ter tomado a vacina. Bom, tomara que as pessoas tomem a vacina, né, Dom Mário, para que o ano que vem a gente fique livre dessa pandemia, a gente possa fazer a Romaria do Divino Pai Eterno de forma presencial, não é isso? Exatamente. É isso aí que é importante. Eu vejo que cada um deve buscar se empenhar e não perder essa oportunidade. Estará se protegendo e protegendo também seu semelhante. Dom Mário, em Santa Catarina está muito frio? Está bastante frio. Nesse momento estamos com 6 graus positivos, mas prevê-se à noite 2 graus negativos para amanhã cedo. Com certeza um dos maiores frios dos últimos tempos, né? Do ano é o primeiro mais forte. Dom Mário, queria agradecer muito a participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje, na TV Pai Eterno. Olha, muito obrigado, tenha uma boa noite. Eu também desejo a todos que nos acompanham aí pelo meio de comunicação uma boa noite e que Deus abençoe a todos nós e que o Divino Pai Eterno nos proteja hoje e sempre. Amém. Amém, muito obrigado ao senhor. Olha só, gente, ontem o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o país passa por um momento de crise hídrica e pediu o uso consciente e responsável da água e da energia pela população. Olha só. Olá, Jordevar, olá para todos. Em um pronunciamento na TV e rádio, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu o uso racional de energia elétrica para todos os brasileiros e ainda minimizou a possibilidade de racionamento de energia, como o que ocorreu em 2001. Ele afirmou que para aumentar a nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, você e da sua casa, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Somente assim para minimizar os impactos no dia a dia da população. O ministro ainda afirmou que o Brasil enfrenta uma das piores secas da história e que a escassez de água que atinge as hidrelétricas, principalmente no Sudeste e aqui no Centro-Oeste, é a maior dos últimos 91 anos. O pronunciamento do ministro serve para alertar todos nós que a situação do país é séria e que precisamos economizar energia elétrica para não sofrermos possíveis consequências futuramente e em breve, hein? Jordevar, se cada um fizer sua parte, né? Logo conseguiremos atravessar mais essa fase. É com você agora. Obrigado, Tiara. E o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que cria uma Câmara Interministerial para gerir a crise hídrica e energética no país. Segundo Bento Albuquerque, a MP busca fortalecer a governança do processo decisório. Medidas provisórias têm força de lei e, assim que aplicadas, assim que publicadas, precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para se tornar leis de forma definitiva. E ainda falando sobre esse assunto, uma notícia nada boa para o consumidor. A conta de luz terá uma taxa extra ainda mais elevada no mês que vem. O aumento da bandeira tarifária vermelha, patamar 2, foi anunciado nesta terça-feira e vai pesar no bolso das famílias e representa uma alta de 5,45% na conta no mês de julho, em comparação com este mês de junho. A cobrança passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos, uma alta de 52%. Segundo a ANEEL, o acionamento, além do previsto de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia em 2021, vai custar R$ 9 bilhões aos consumidores de janeiro a abril deste ano. E olha só, o uso emergencial dessas usinas
já custou 4,3 bilhões de reais. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação para retirar garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima. A região é alvo de ao menos 20 mil invasores, segundo uma estimativa da Associação Utucara. Eles fazem extração ilegal de ouro nos arredores das comunidades onde vivem os indígenas e causam conflitos armados. Com o apoio de tropas especiais, uso de aeronaves e equipamentos, a ação realizou incursões estratégicas em diversos garimpos dentro da terra Yanomami. O objetivo foi apreender e inutilizar maquinários, aeronaves, insumos e outros materiais utilizados na extração de ouro, desencorajando os garimpeiros de permanecerem ali na região. Começou mais uma semana de trabalhos na CPI da Covid-19. Hoje os senadores ouviram o relator de uma outra comissão instaurada no Amazonas sobre corrupção na saúde do estado. O Elton Moreira, de Brasília, traz agora um resumo do dia. A CPI da Covid-19 ouviu nesta terça-feira o deputado estadual do Amazonas, Fausto Vieira dos Santos Júnior. Ele foi relator de uma outra CPI realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas no ano passado. Lembrando que o objetivo foi apurar fraudes e desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia lá na região. Hoje, em sua fala inicial, o deputado disse aos senadores que a crise causada pela Covid-19 foi o estopim de uma bomba relógio e que a investigação teve origem por causa de problemas que já existiam na saúde pública do estado. Em outro momento, Fausto Vieira foi questionado se o Amazonas tinha verba suficiente para combater a pandemia e se o governo federal havia ajudado. Na avaliação dele, o problema não foi a falta de recursos, mas sim como eles foram aplicados. Outro destaque do dia foi quando o deputado estadual foi cobrado por diversos membros da CPI sobre o motivo pelo qual o governador do Amazonas, Wilson Lima, não foi indiciado por essa outra comissão criada lá no estado. O deputado estadual, Fausto Júnior, disse que fez essa proposta, mas que ela não foi acatada e que eles não tinham provas que ligasse Wilson Lima a possíveis crimes. Agora à tarde, quem falou também sobre os trabalhos da comissão foi o senador Humberto Costa. Olha só. Tem surgido tantas coisas, tantos fatos novos, inclusive uma linha que é da investigação da possibilidade de atos de corrupção no governo federal, relativos à aquisição de vacinas, relativos à aquisição de medicamentos, de testes. E eu acredito que nós não teremos tempo suficiente, se não houver a prorrogação, para nós fazermos a investigação que é necessária e que a população brasileira aguarda, não é? Bem, hoje os senadores previam votar ainda a convocação do deputado Ricardo Barros, citado pelos irmãos Miranda naquele caso da Covaxin. Mas essa votação ficou agendada para amanhã. E uma notícia boa, olha só, o Brasil registrou a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde março. Ontem foram 658 óbitos. Nenhum estado apresentou alta. O país já contabiliza mais de 514 mil mortos. No total, 10 estados apontam estabilidade no número de mortes, enquanto no Distrito Federal, em mais 16 estados, apresentam queda nas últimas 2 semanas. Já em relação à vacinação, os brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única da Janssen são 12,09%, enquanto 33,7% da população brasileira tomou a primeira dose. E é claro, a gente vai falar sobre a pandemia, a gente continua nesse assunto, vamos falar com os dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Esses dados são atualizados hoje. Vamos saber que dados são esses aqui? Os números da pandemia. Desde o início da pandemia, nós registramos 18.513.305 casos de Covid. No último período, 64.903 pessoas pegaram a Covid e registraram essa doença aqui no país. Total de mortos até agora, 515.985, ou seja, nós perdemos 515.985 pessoas para essa Covid. No último período de 24 horas, agora atualizado esses dados aqui de acordo com o CONAS, 1.893 pessoas morreram aqui no Brasil.
Agora vamos saber como está a vacinação. Esses dados que você vai ver agora são do Ministério da Saúde. Vamos então para a primeira dose aqui no Brasil. Até agora tomaram 66.620.222 pessoas tomaram a primeira dose. A segunda dose, 23.669.415 pessoas tomaram a segunda dose. Está começando a melhorar, mas ainda está longe. Nós temos que atingir muita gente. Nós temos mais de 220 milhões de brasileiros. A segunda dose, apenas 23 milhões tomaram até agora. Nós vamos agora rapidinho para o intervalo. Na volta a gente segue falando de vacina. Você sabia que existe uma Covid crônica? Um especialista vai explicar para a gente ao vivo o que é e por que a vacinação é tão importante para combater essa doença. Eu volto em instantes com todos os detalhes para você, ao vivo, aqui na TV Paeté. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o seu Jornal Brasil hoje. Olha, diferente, especial, porque nós estamos falando diretamente aqui da capital da fé de Trindade, bem ao lado do Santuário Basílica. Você percebe que está ventando, friozinho, está chegando aqui com muita vontade, não é? Goiânia não está acostumado com isso, né? O sul do país, então, enfrenta um frio muito mais forte. Mas a gente continua aqui seguindo com as nossas notícias. Você de casa sabia que um dos grandes benefícios garantidos por todas as vacinas aprovadas até agora contra a Covid-19 é a capacidade de prevenir a forma crônica da doença? É o que alguns defendem, os especialistas, e explicam melhor essa situação. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico infectologista Marcelo Dair. Doutor Marcelo, boa noite para o senhor. Obrigado pela presença, viu? Boa noite, um prazer falar com você. Prazer é meu. Que história é essa de Covid crônica, doutor? Covid crônica são as formas que às vezes permanecem, né? O paciente que às vezes fica sentindo aquele cansaço, dificuldade para respirar, eventualmente, pode ter alguma dor, um peso nas pernas, isso é comum de acontecer. Então, são esses sintomas todos que não necessariamente na doença grave, quando a pessoa tem, mas os pacientes com doença um pouco mais leve podem ter esses sintomas, e esses sintomas podem permanecer por mais tempo. Quais são esses sintomas que permanecem mais tempo? O que é mais comum é o que a gente chama de astenia, é aquele cansaço que a pessoa fica, né, que ela refere. Ela vai fazer alguma atividade, ela continua um pouco mais cansada. Astenia é o mais comum. Dor nas pernas, uma sensação de peso nas pernas, é comum acontecer. Perda de concentração, a pessoa não consegue concentrar tanto, né? A gente vê muito isso com empresários que têm certa dificuldade para concentração. A perda do olfato, perda do paladar, dificuldade de memória. A gente já viu alguns casos de confusão mental que acontece. Alterações, inclusive, de exames laboratoriais podem acontecer também. Então, são inúmeras, fora as sequelas respiratórias, que naturalmente acontecem nos pacientes com quadros mais graves. Doutor Marcelo, o que a pessoa tem que fazer para superar esses sintomas? A gente recomenda que as pessoas que tiveram Covid, se tiveram formas graves, que elas continuem o acompanhamento ou com o seu médico, se já tiver um médico, ou com a pessoa que estava acompanhando. Mas é importante ter um acompanhamento. Quando os sintomas permanecem, a gente recomenda muito fisioterapia de toda maneira,
fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, que vai ajudar a pessoa a ir recuperando, né, gradativamente a massa muscular que ela perdeu, a capacidade respiratória, né, o preparo físico. Então, isso é importante. O senhor indica atividade física nesses casos ou não? Gradativamente. A pessoa pode ir voltando, mas não com intensidade. Então, normalmente, a gente recomenda primeiro uma fisioterapia, e a fisioterapia vai orientar o melhor momento de voltar com a atividade física com mais intensidade. Doutor, a pessoa que tomou a vacina contra a Covid, se ela quiser tomar a vacina contra a gripe, tem que esperar quanto tempo? 14 dias. Depois de vacina do Covid, 14 dias para fazer qualquer vacina. Se a pessoa estiver gripada, ela pode tomar a vacina contra a Covid ou não? Pode, não tendo febre, pode vacinar. Tá certo. Doutor Marcelo Daire, médico infectologista, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa noite, viu? Boa noite, obrigado. E só lembrando, a vacina protege contra a Covid crônica, porque quem vacina tem chance menor de ter Covid. Então vai ter chance menor de ter Covid crônica. Ou seja, a vacina é bom para tudo, né? Sim, sem dúvida. Obrigado, boa noite ao senhor. Gente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está prestes a completar 100 dias à frente da pasta, mas ele ainda é visto com uma certa desconfiança por muitos gestores, principalmente em relação à pandemia. O irmão Diego Joaquim faz uma análise sobre esse assunto agora para a gente. Boa noite, irmão Diego. Boa noite, Ordevá. Boa noite a você que acompanha o Jornal Brasil Hoje. Marcelo Queiroga assumiu o Ministério da Saúde no dia 23 de março, portanto, completa amanhã 100 dias à frente da pasta. Ele é o 50º brasileiro a ocupar um dos mais antigos ministérios do governo. Com certeza, é uma honra para um médico que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também é membro do Conselho Regional de Medicina do seu estado, a Paraíba. Mas Queiroga aceitou esse desafio num momento desafiador e controverso para qualquer gestor público, especialmente da área da saúde. No mundo inteiro, a pandemia da Covid-19. Quando Queiroga assumiu a pasta, o Brasil ainda não conseguia aplicar mais de 1 milhão de doses da vacina anti-Covid diariamente. De lá para cá, já tivemos dias em que vacinamos quase 1.400.000 brasileiros por dia. E este é um mérito do esforço da atuação do ministro Queiroga depois de sua chegada ao ministério. No entanto, infelizmente, também subiram o número de casos e de mortes pela Covid-19 nas últimas semanas, o que confirma que o Brasil vive ou um repique da segunda onda ou já uma gravíssima terceira onda da pandemia. Queiroga também tem convivido com a pressão da CPI da Covid, que mostra suspeitas de irregularidades na pasta na compra de vacinas em ações antes e durante a sua presença no Ministério. Porém, o pior de tudo é a falta de autonomia. Queiroga não pode propor ações preconizadas pela ciência no mundo inteiro para não contrariar outros interesses políticos. Isso dificulta qualquer ação de um médico como ministro. E quem paga a conta? O país e o povo brasileiro, com muitas vidas perdidas e a grave crise econômica e social. Obrigado, irmão Diego. Agora, uma boa notícia para você. Um projeto de lei que cria um fundo e propõe um programa de capacitação para quem perdeu o emprego tramita na Câmara dos Deputados. Se aprovado, essas pessoas terão direito a um salário mínimo mensal durante 12 meses. Mas, é claro, existe uma contrapartida. A Tiara Castilho tem os detalhes para a gente. Confira na reportagem. A notícia dessa ajuda financeira chegou em boa hora, principalmente para quem perdeu o emprego por causa da pandemia e não conseguiu retornar ao mercado de trabalho. Esse é o caso da Lívia. Atualmente estou desempregada em decorrência da pandemia e se esse projeto do salário mínimo for aprovado, vai ser de muita ajuda, pois atualmente estou sem nenhuma renda e tenho que pagar minhas despesas de água, energia, aluguel e comida para os meus filhos. O número de pessoas desempregadas no Brasil no primeiro trimestre desse ano atingiu uma taxa recorde. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chegou a mais de 14,8 milhões de pessoas. Pensando nessa população que muitas vezes não tem o básico para a sobrevivência e não consegue retornar ao mercado de trabalho, um projeto de lei
que cria o Fundo Permanente de Geração de Emprego e Renda e institui o Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda Mínima, está em fase de conclusão. O propósito geral do projeto é garantir que pessoas desempregadas aqui no Brasil recebam mensalmente uma espécie de ajuda do governo. Um salário mínimo, ou seja, R$ 1.100. Mas para receber esse benefício é preciso que o trabalhador comprove que realmente está sem serviço. Além disso, a proposta ainda faz referência que, para receber o valor, é preciso que o beneficiado faça cursos profissionalizantes. Qual que é a intenção do programa? O trabalhador desempregado ser reinserido no mercado de trabalho. E enquanto ele vai se profissionalizando, enquanto ele vai se qualificando mais para atender a demanda do mercado, para ele conseguir se reposicionar no mercado de trabalho, ele vai recebendo essa ajuda do governo. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania nos próximos dias. E agora, atenção você estudante, começam amanhã, dia 30 de junho, as inscrições para o Enem 2021. Há menos de 5 meses para a aplicação da prova, o momento agora é de foco na preparação para tudo dar certo no dia do exame. Veja só. Dedicação, planejamento e foco são apenas alguns critérios de quem se prepara para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. A aplicação da prova mais concorrida no Brasil só acontece nos dias 21 e 28 de novembro, mas para ter um bom desempenho é importante organizar os estudos, como aponta o professor de língua portuguesa Rafael dos Reis, que destaca principalmente a temida redação. O melhor preparo é sempre a leitura, né? Então, a primeira dica que eu considero assim que seja bastante válida é que o aluno, antes de qualquer outra situação, leia os textos de nota máxima dos Enems anteriores. E a segunda é continuar fazendo a leitura de mundo mesmo. Não pode deixar de assistir noticiário, não pode deixar de se manter bem informado, de fazer leituras, principalmente dessas revistas de circulação nacional, para ter ali uma base com que argumentar. Além da redação, outras dicas importantes para conquistar a tão sonhada vaga na Universidade dos Sonhos é manter uma rotina de organização. Monte um cronograma de estudos, faça simulados em casa, priorize as matérias que você tem mais dificuldades, confira o edital do exame e cuide da saúde mental. O professor alerta ainda para alguns cuidados que os estudantes devem ter no dia da prova. Eu considero que seja muito importante que o aluno preste atenção na sua alimentação, tá? Que ele não coma muita coisa diferente em relação ao que ele vem comendo nos últimos dias. Tem gente que deixa para no dia da prova comer barrinha de cereal porque acha que isso é maravilhoso e tal. Então tem que tomar muito cuidado para não mudar muito a rotina alimentar. Com relação à prova no geral, a ideia é sempre ter em mente a teoria de resposta ao item. É muito importante que a gente entenda a teoria de resposta ao item, que é aquela que trabalha com a perspectiva de que o número de acertos tem que ser com qualidade e não com quantidade. O prazo para a inscrição do Enem começa no dia 30 de junho e segue até o dia 14 de julho. Os estudantes devem fazer o cadastro pelo site do INEP, que também vai receber as solicitações de atendimento especializado. Neste ano, a novidade é a versão digital da prova com recursos de acessibilidade. Já é uma lógica do Enem esse trabalho com a inclusão, esse trabalho projetivo ali no âmbito social, né? Isso é bem claro e bem explícito. Então é muito importante mesmo que esse tipo de situação aconteça, que esse tipo de procedimento avance aí, até porque os próprios temas do Enem são muito sociais e trabalham com essa pegada, com essa perspectiva de inclusão. No Brasil, o Enem é a principal porta de entrada para alunos no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Porém, a pandemia do novo coronavírus revelou uma desigualdade social ainda maior no sistema educativo. A gente percebe que as escolas particulares continuam preparadas e preparando de uma maneira muito
organizada ali, porque eles conseguem vencer os obstáculos por conta de uma questão financeira mais favorável, e as escolas públicas, os alunos, né, das escolas públicas aí têm dificuldades muito maiores para conseguir superar essas situações. E o frio chegou de vez em várias regiões do Brasil, inclusive aqui em Goiás. Você de casa já sentiu a diferença nesse clima? No sul do país, então, as temperaturas despencaram, chegaram a 7,5 graus negativos, lá no estado de Santa Catarina. Foi isso que registrou Santa Catarina nessa terça-feira, ou seja, a menor temperatura do país neste ano. O Rafael Paes, que está sentindo literalmente na pele todo esse frio lá no Paraná, conta mais detalhes pra gente. Olá, Rafael. Oi, Jordeval, oi a todos. Bota frio nisso, hein? Aqui no litoral do Paraná nós não registramos temperaturas negativas hoje, mas a sensação térmica, especialmente no início da manhã, foi bem próxima do 0 grau, viu? Olha, como você disse, Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano no Brasil hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a menor temperatura do país foi registrada em Bom Jardim da Serra, onde fez menos 7,5 graus às 7 horas da manhã. Em Urupema, na Serra Catarinense, a mínima foi de menos 6,5 graus, também às 7 da manhã, mas daí segundo a Epagre-Cirã, o órgão que monitora o tempo no estado. Na cidade de São Joaquim, a temperatura mais baixa registrada hoje pela manhã foi de menos 4,5 graus às 8 horas. Já em Urubici, no mesmo horário, o termômetro chegou a menos 5,26 graus. E em Água Doce, no oeste, o registro foi de menos 3,39 graus na madrugada. Com a chegada do frio intenso, os órgãos assistencialistas de Santa Catarina reforçam a importância da doação de cobertores e roupas quentes para o público mais carente. Olha, e ao longo do dia de hoje, as temperaturas permaneceram bastante baixas e ainda há expectativa de neve, né? Você viu ali algumas imagens comigo, em pelo menos 23 municípios do estado catarinense. E olha, aqui no Paraná, as temperaturas negativas de Jordevar também chegaram nesta terça-feira, viu? 24 municípios registraram valores negativos hoje. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, em General Carneiro, na região sul, a mínima foi de menos 3,9 graus, a menor temperatura do ano aqui no estado. Em Palmas, no sudoeste, os termômetros apontaram menos 3,8 graus. E em Guarapuava, que fica no centro-sul, a mínima foi registrada em menos 3,4 graus Celsius. Hoje, o frio intenso atingiu até mesmo regiões consideradas mais quentes aqui no Paraná, viu? Como o oeste do estado. Cascavel, que fica nesta região, amanheceu com menos 2,8 graus, assim como Palotina e Toledo, que registraram menos 2 graus cada uma delas. O CIMEPAR disse que o frio intenso, associado às massas de ar polar, favorecem a formação de geadas em boa parte do estado ainda. E também é comum a ocorrência de nevoeiro. Essas condições devem durar pelo menos nos próximos dias aqui no Paraná. Ou seja, Jordevar, é frio intenso em todo o sul do país. Essas foram as notícias de hoje aqui do sul. Eu volto contigo aí em Goiânia. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado pela sua participação. Gente, durante a pandemia, algumas empresas acabaram fechando as portas, mas em vez de negociar com os clientes, teve gente que simplesmente desapareceu. E como se prevenir diante desse tipo de golpe? Será que é possível ser ressarcido? A Tiara Castilho preparou uma boa reportagem e conta todos os detalhes agora. Vamos ver. Uma festa de casamento perfeita. Esse é o desejo de todos que sonham com a cerimônia para oficializar a união. Camila planejou cada detalhe do evento. Chegou a fazer um contrato com uma empresa em 2019. A data programada para acontecer a festa seria no ano passado, mas veio a pandemia e foi preciso remarcar. Com essa pandemia, remarcamos diversas vezes o casamento e teria que ser realizado dia 9 de maio deste ano, 2021. Só que a responsável sumiu, desapareceu, não deu nenhum tipo de satisfação para a gente. A Camila teve um prejuízo de cerca de R$30 mil. Em janeiro deste ano, foi a última vez que ela conseguiu um contato com a empresa responsável que realizaria o casamento dela no dia 9 de maio deste ano. Mas não aconteceu. E o motivo não foi por causa da pandemia do novo coronavírus, e sim
porque a empresa simplesmente desapareceu. Quando ela sumiu, ela apagou redes sociais, o fixo da empresa não atendia mais, celular dela não atendia, o WhatsApp não respondia. Você chegou a casar ou não? Não, cheguei a casar. E eu nem sei como vai ficar essa situação. Casos semelhantes ao da Camila estão acontecendo com mais frequência. Alguns deles, a empresa ainda está ativa e, dessa forma, o mais indicado é que haja um consenso entre as partes envolvidas. Aqueles que realmente não puderem ou não forem realizar o evento, né, nas datas já prefixadas devido à limitação de número de pessoas, nós orientamos ele a procurar o fornecedor e tentar renegociar uma possível data futura ou até mesmo a devolução desses valores. Essa devolução nós entendemos que ela deveria ser de forma integral, porém pode ser parcelada junto ao fornecedor, uma vez que a situação da pandemia é uma situação que atingiu todos os setores, então, de certa forma, o ideal é ter essa conciliação entre eles. O superintendente do PROCON ainda explica que se o consumidor se sentir lesado de alguma forma, é preciso procurar o órgão para ser orientado sobre o caso. Nós orientamos ela a procurar a delegacia do consumidor, o PROCON e também, se for o caso, já procurar o judiciário para entrar com ação para a devolução desses valores. Nós entendemos que a empresa tem que estar aberta para negociação. Agora, se ela já não está atendendo, não está querendo dar nenhum retorno, provavelmente já é uma situação do judiciário já para resolver. Como que você se sente? Lesada, chateada, prejudicada e impotente. E a gente continua agora, mas trazendo notícias internacionais para você. Chegou o nosso Giro pelo Mundo. Mais de 3 bilhões de doses de vacina anti-Covid já foram aplicadas em todo o mundo. As informações são de um balanço da agência de notícias France Press, atualizado nesta terça-feira e com base em dados oficiais dos países. O planeta demorou 20 semanas para alcançar a marca de 1 bilhão de doses e 6 semanas para os 2 bilhões. A última barreira foi superada em menos de 4 semanas, o que demonstra a aceleração das campanhas de vacinação. O Brasil segue em ritmo lento na campanha de vacinação, com média de 46 doses administradas para cada 100 habitantes, ficando à frente do México, Colômbia e Peru. Subiu para 11 o número de mortos no desabamento de um prédio perto de Miami. Na segunda-feira, as buscas prosseguiam por outras 150 pessoas desaparecidas, sob forte calor. Especialistas ainda analisavam possíveis falhas no imóvel de 12 andares que desabou na madrugada da última quinta-feira em Surfside, a cerca de 20 quilômetros do centro de Miami. Moradores, voluntários e oficiais da Flórida colocaram flores em um memorial dedicado às vítimas. O chefe dos bombeiros, Andy Álvares, informou que ainda há esperanças de encontrar sobreviventes. A China inaugurou a segunda maior usina hidrelétrica do mundo nesta segunda-feira. A construção foi inaugurada pelo governo chinês, que vê a usina como um marco em direção às metas de neutralidade de carbono, apesar das advertências sobre danos ambientais. A usina de Baietan tem 289 metros de altura e a geração de energia só é superada pela barragem das Três Gargantas, também no gigante asiático. A hidrelétrica tem uma capacidade total de 16 mil megawatts. Gente, acabou por hoje. O Jornal Brasil hoje volta amanhã às 6 horas da tarde, ao vivo, direto aqui de Trindade. Você vai ficar agora com o programa Romeiro em Casa, com a minha amiga Vanessa Lobo. E logo depois tem a missa solene. Não perca, às 19h30. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã.